Estamos de volta para o último bloco do nosso programa, que hoje entrevista o juiz do trabalho e conselheiro do CNJ, José Lúcio Munhoz. Estamos conversando sobre a campanha de valorização da magistratura que está sendo organizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Muito bem, conselheiro Munhoz, um dos problemas identificados pelo CNJ é o pouco conhecimento pela sociedade sobre o trabalho do magistrado. E o senhor, de certa forma, também já abordou aqui hoje na nossa entrevista. Mas a sociedade ela deu nota 3 em 10 para o quesito rapidez. E por mais que se explique aí para o jurisdicionado, para o cidadão, como é complexo o trabalho do juiz e também a quantidade de ações que tem para ser julgadas, com poucos juízes, no caso, para fazer todo esse trabalho, a tendência é que as pessoas mantenham essa insatisfação quanto a esse ponto, porque o que elas querem, na verdade, é a solução dos seus processos. Bom, o processo virtual ele veio para contribuir, mas há quem diga, e acho que até com a razão, que ele não resolve totalmente esse problema, pois ainda se precisa de um cérebro para julgar e tempo para fazê-lo. Não seria o caso do CNJ lutar por uma ampliação assim mais radical do número de juízes e até de servidores? Uhum. Bom, o processo de ampliação de estrutura, né, ela passa por projetos de lei. É um trabalho que envolve a iniciativa do judiciário, a análise legislativa e a questão orçamentária até do próprio governo, né, seja ele estadual ou da União. Então, o trabalho de estrutura, quando diz respeito às questões da Justiça da União, elas decorrem ou passam pelo CNJ através da análise dos projetos de lei. Não é? Agora, eu não sei exatamente até que ponto, embora seja necessário ampliar a estrutura, não é? Eu não sei até que ponto teríamos que bater tão somente na ampliação e não cortar as causas que geram a litigiosidade. Não é? Então, o que precisaríamos? Que os órgãos de fiscalização funcionassem mais adequadamente, não é? Precisaríamos ter penas mais severas, eliminar a quantidade de recursos. Alguns projetos do próprio Conselho Nacional de Justiça, ou por iniciativa até do Supremo Tribunal Federal, têm andado nesse sentido. Nós estabelecemos as campanhas pela conciliação, não é? Tem um projeto apresentado inclusive pelo ministro Peluso da redução da questão recursal, né? A PEC dos recursos. A questão estrutural no andamento do processo interno, né, as boas práticas, processo judicial eletrônico, enfim, algumas medidas que estão sendo pensadas nesse sentido de se diminuir, não é, a morosidade dentro do Poder Judiciário. Tá certo. Muito embora se fale muito sobre a questão da qualidade das decisões e toda essa questão da projeção da imagem do judiciário, o fato é que as decisões judiciais não podem ser enxergadas como um produto numa prateleira de um supermercado. Eu não estaria também no fato de quase sempre haver um perdedor dentro de um processo, fruto de um processo, o fato de também essa insatisfação adquirir aí índices acima dos desejáveis? Quando o juiz decide, ele, no mínimo, contraria uma das partes. Pois é. Às vezes, contraria as duas, não é? Dependendo. Então, obviamente, decidir não é algo que lhe trará aplausos. Não é? E nós não buscamos, o judiciário, os magistrados não querem aplausos no exercício. Não corteja a popularidade. Não, ao contrário, né? É uma outra. Agora, o que precisa sim é de reconhecimento profissional. Claro. Não é? Eles exercem um papel fundamental para o Estado, para a sociedade brasileira, exercem o equilíbrio entre os poderes, né, não permitindo a usurpação pelo executivo ou pelo legislativo. Então, é o equilíbrio da balança, é um poder importantíssimo e que merece respeito, merece os seus profissionais serem tratados com dignidade. Né? Dignidade na estrutura do trabalho, nas condições de trabalho, trabalho com segurança. Temos juízes aí vivendo sob escolta policial, de toda a família, né? Os danos causados do ponto de vista psicológico, pessoal, individual desses magistrados é grande, é muito grande. Outros, por justamente descontentarem alguns segmentos, são objetos de acusações infundadas e o próprio Conselho Nacional de Justiça tem absolvido os magistrados nessas situações. Então, assim, é uma série de demandas, uma série de pressões sobre os magistrados, não é? E não é adequado que mais uma, né? A opinião pública atribuindo a ele responsabilidade que não é dele.
Tá certo. Eu gostaria que o senhor falasse, para encerrarmos a nossa entrevista, sobre essa campanha. Como é que ela vai ser desenvolvida? Como é que ela foi imaginada? Quantos encontros vão acontecer? Onde serão esses encontros? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O programa de valorização da magistratura, ele visa levantar dentro do próprio judiciário, não é, sugestões e medidas para tentar reverter ou aprimorar o serviço do próprio judiciário e a própria atividade profissional do juiz. Certo. Não é? Então, nós vamos fazer 5 encontros regionais, uma em cada uma das regiões geográficas do país, envolvendo em cada um desses encontros todos os tribunais daqueles estados, de todos os segmentos, trabalhista, federal, estadual, não é? E dividindo por segmentos. 4 serão os temas que serão abordados nesse encontro. Uma é a estrutura e a condição de avaliação do trabalho do juiz, o envolvimento do magistrado na coletividade, né, pela atuação dele, quais serviços a mais ele pode prestar dentro da coletividade onde ele atua. Não é? Muitos fazem isso com audiências públicas eleitorais, trabalho em penitenciárias, trabalho em escolas, enfim. É possível ampliar esse leque de ações, não é? De que modo? A comunicação, não é? O modo de comunicação, tanto interna quanto com a sociedade. E o último, o papel da formação do magistrado para esse cenário, não é? Como as escolas judiciais podem preparar desde o juiz que está ingressando nessa carreira, onde permanecerá aí por 30, 35, 40 anos, não é? De que modo ele está sendo preparado para enfrentar esse tipo de situação, né? Um trabalho recluso, isolado, com poucos amigos, né? Sujeito a pressões, que descontenta diversos segmentos, né? Por parte de suas decisões judiciais, como se manter psicologicamente confortável exercendo sua atividade, né, nesse emaranhado de situações que são apresentadas no dia a dia. E com base nessas discussões, nesses 4 temas, levantar sugestões que possam aprimorar esse serviço. Muito bem, conselheiro Munhoz, o nosso tempo está esgotado, eu agradeço muito a sua participação. Obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre a situação dos juízes brasileiros e as medidas que o CNJ pretende tomar para melhorar suas condições de trabalho. Nosso entrevistado foi o juiz do trabalho e conselheiro do CNJ, José Lúcio Munhoz. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC, sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter, no endereço TRT_SC. E se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!